Quer que eu marque aqui? Não, eu... Tô marcando de qualquer jeito. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vou iniciar falando, vou passar a falar agora um pouco mais dos principais autores que constituíram a crítica da administração no Brasil. Vou falar também um pouco dos autores mais próximos da crítica da economia política atualmente, mais atuais, né, no âmbito internacional, mas sobretudo desses autores clássicos que de fato exerceram uma influência muito grande nos estudos críticos das organizações e uma influência muito central, né, no desenvolvimento muito profícuo no Brasil dessa linha crítica mais ligada às questões da economia política, que são Maurício Trachtenberg e o Fernando Prestes Mota. Se a gente for falar do que se conhece mais amplamente por estudos críticos da administração, essa é uma linha, um conjunto de várias linhas de estudo que acabou ficando um pouco mais conhecida mais recentemente a partir da publicação daqueles vários handbooks, né? Quando nós estudamos nos estudos organizacionais existem diversos handbooks que são conjuntos de textos que tratam dessas abordagens, e os estudos críticos da administração receberam um desses livros. Mas quando se fala de estudos críticos da administração, de fato existe aí uma reunião de diversas linhas e, na verdade, grande parte delas não estão nem um pouco muito afinadas com o problema da economia política. Indo na linha do que o Semir falou, né, muitas delas, inclusive, seguem essa linha, talvez hoje mais hegemônica, do irracionalismo nos estudos organizacionais. Mas essa linha ela é mais conhecida internacionalmente, muito difundida, né? Só que no Brasil, quando a gente fala de estudos críticos da administração, sem dúvida nenhuma, Maurício Trachtenberg e Fernando Prestes Mota ocupam um lugar importante porque eles já anteciparam diversos elementos de crítica da administração na década de 60 e 70, né? E no decorrer das suas carreiras acadêmicas. Além disso, são também acadêmicos muito conhecidos. Se a gente for fazer um exercício rápido de entrar no site da RAI, que é a Revista de Administração de Empresas, talvez uma das principais revistas da nossa área, né? Eles possuem textos dos mais lidos, enfim, justamente lidando com esses problemas de crítica, né? É evidente que quando nós falamos desses dois autores, por mais que seja, eu vou tentar mostrar, né, pontos de crítica da economia política apareçam, não são esses pontos, eu diria, hegemônicos no conjunto da obra desses autores, porque eles seguem uma linha mais ou menos que tenta combinar diversas influências teóricas, né, por considerarem que essa combinação realmente compõe uma forma melhor de explicar os problemas reais. E aí, muito mais fortemente no caso deles, Marx e Weber, né, caracterizando aí o marxismo weberiano. É também uma linha que costuma chamar muito de heterodoxia, né, ou a prática de leituras autônomas, justamente por considerar que o que seria ortodoxo, o estudo mais detido de determinados autores, seria um esforço mais que acabaria levando ao dogmatismo, né? Então essa é uma característica importante desses autores. Também, antes de começar, acho interessante dizer que, principalmente o Trachtenberg, eles não são autores que dedicaram toda a sua vida acadêmica ao problema da administração. Trachtenberg, sobretudo,
né? Ele tem diversos temas de interesse, estudos sobre política, crítica do socialismo, desenvolveu vários textos sobre isso, o problema da educação também. O Mota também tem textos além do problema das organizações, sobretudo ligados à psicanálise, né? Mas como o Semir falou, como ele é ali um índice importantíssimo no desenvolvimento dos estudos organizacionais, à medida que ele também desenvolveu esses estudos também foram se incorporando aos estudos organizacionais e tal. Então o Mota é um representante muito importante desses autores. Falando rapidamente dos autores internacionais que eu vou falar mais en passant, né, eu queria chamar a atenção que são o Paul Adler e o Matt Vidal. E o Matt Vidal, inclusive, é um autor que está bem nativo hoje, ainda muito jovem, e tem o nosso programa tem contato com ele posteriormente pode vir a contribuir mais conosco. Eles estão um pouco mais ligados a esse problema da economia política, porque eles não partem muito diretamente das questões mais sociológicas, né? O Adler, por exemplo, ele tem uma tradição mais vinda ali dos estudos críticos do processo de trabalho, seguindo a tradição do Braverman e tal. O Matt Vidal, ele segue uma linha do regulacionismo, que é uma linha teórica que tenta combinar ali combinar em ciclos arranjos institucionais, nível tecnológico, relações de trabalho e tal. Então eles têm uma linha bem diferente, eles não estão muito ligados a esse problema da sociologia, né? Mas falando um pouco mais diretamente dos nossos autores, o Trachtenberg, ele tem, eu diria talvez que ele tem 2 livros mais importantes, que foram a sua tese de doutorado e a sua tese de livre docência: Burocracia e Ideologia e Administração, Poder e Ideologia. São livros que têm alguma influência, mas eles, né, são livros que se parecem, então, existem temas comuns, mas que têm alguns desdobramentos específicos. Burocracia e Ideologia é um texto no qual é interessante porque a sua tese principal talvez não incorpore diretamente nenhum tipo de relação com o problema da economia política, né? É um texto mais filosófico, mas é um texto importante porque é onde se inicia ali uma crítica mais, digamos assim, radical das teorias da administração. Ele vai dizer que as teorias da administração elas são ideológicas por um lado, né, terem ali um aspecto prático de acentuação da racionalização, um aspecto mais ligado a esse ponto da burocracia, e por outro lado ela tem um aspecto mistificador e que acaba tendo como função a manutenção das relações sociais como são, né? Ele fazia essa crítica às teorias da administração que nós já conhecemos, a partir de Taylor, sobretudo Taylor, Fayol e Mayo, né? E nesse conjunto argumentativo não existe, por exemplo, a influência de autores como Althusser, como o sociólogo húngaro Karl Mannheim, o próprio Weber, mas não existe um esforço de caracterização dessas teorias na sua função econômica mesmo e tal. Mas no desenvolvimento desse livro, algumas questões importantes para a crítica da economia política aparecem. Como, por exemplo, ele vai dizer que o Taylor, por exemplo, é um autor que o ideário taylorista, né, nasce para corresponder a um problema prático que se iniciava com o que ele chamava de quarta era da industrialização. Essa quarta era da industrialização era, na verdade, o aprimoramento técnico na virada do século XX para o século XX, né? O aprimoramento técnico a partir de novas fontes de energia, mas
acoplado a esse aspecto técnico, era também uma resposta ao movimento de monopolização do capital. Então a gente dizia que um Taylor nascia para responder a estes aspectos. Por outro lado, o Marx, ele dizia que Marx e outros autores franceses eles estavam ocupados com um período imediatamente anterior, com a fase da Revolução Industrial mesmo. Mas é interessante, em primeiro lugar, chamar atenção primeiro, né, para esse ponto que, na verdade, essa combinação que talvez tenha uma marca, não tem uma marca tão lastreada na realidade concreta, mas tem de alguma maneira, mas ela parece ser muito mais produto ali de uma análise a partir da cronologia, né? De fato, esse desenvolvimento dos monopólios seguiu esse desenvolvimento industrial que chegou até essa fase mais desenvolvida, tanto de maquinismos mesmo, quanto de fontes de energia. A questão é que, de fato, esse desenvolvimento tecnológico, se for analisar de uma maneira um pouco mais precisa, né, ele não se deu de uma maneira tão harmônica entre os diversos setores industriais. Então, de fato, existiam essas questões, mas existiam desenvolvimentos desiguais entre os setores. Mas enfim, eu acho que um ponto interessante para falar do Trachtenberg e para localizar esse aspecto de combinação de diversos elementos teóricos na obra dele, se dá justamente no entendimento dele do Taylorismo, porque fica muito evidente essa influência muito forte do weberianismo nessa caracterização dele, né? Ele, por exemplo, vai dizer que o Taylorismo, embora também respondendo àqueles problemas econômicos que se impunham, ele era entendido muito mais pelas características biológicas do Taylor, biográficas, melhor dizendo, né? Sobretudo a sua tradição religiosa, que preconizava ali uma vida bem mais metódica e tal, o que acabou fazendo com que o próprio Taylorismo se compusesse, né, de um aparato que levasse a racionalidade, divisão das tarefas ao máximo, a perda de conteúdo do trabalho e tal. Então esses aspectos, essa tendência à racionalização, né, eles têm uma influência muito forte do Weber. E também acabam deixando de lado, talvez, o que poderia ser uma caracterização do Taylorismo como ele realmente foi, né? Ou seja, um momento de necessidade de resposta, não só esse movimento de monopolização, mas também de uma tentativa de aumento produtivo de setores que não conseguiam acompanhar o desenvolvimento tecnológico de outros, como os setores dos quais o Taylor se ocupou, principalmente o setor metalúrgico, e também uma resposta a uma crise, né, uma crise no final do século XIX, uma tentativa de retomada. Então são aspectos que, se a gente olhar para a economia política, nos ajudariam a compreender um pouco melhor esse Taylorismo. Mas, como eu falei, né, nesse desenvolvimento, os aspectos do Marx acabam, a influência do Marx e das próprias contradições para as quais a crítica da economia política joga luz, acabam aparecendo. O próprio Trachtenberg vai dizer que a assunção de novas teorias, sobretudo aquelas relacionadas às relações humanas, passando, né, deixando de lado essas teorias da administração clássica, mais focadas na tarefa, são também uma resposta à luta de classes nos Estados Unidos. Como se a própria luta de classes fizesse com que aquele Taylorismo não tivesse uma funcionalidade maior, ou não continuasse respondendo aos problemas para os quais ele estava preocupado, né? Então, ele chama atenção para essa necessidade de desenvolvimento também teórico
no âmbito da administração, como também resposta à própria luta de classes. Então é um aspecto que acaba sendo bastante importante no Trachtenberg. Agora, um outro ponto que ainda nesse livro chama atenção também é talvez um entendimento que, como eu vou mostrar, vai inclusive contrário àquele ao qual o Mota tende, né? O Gelsomini já adiantou isso, que é o entendimento de que o desenvolvimento tecnológico por si só, né, ele não é deletério, né, ele não é negativo, ele não é o problema central, o desenvolvimento tecnológico em si, mas o próprio desenvolvimento tecnológico subsumido às condições sociais que o capitalismo coloca, né? Subsumido às condições de funcionamento impostas pelo capitalismo, de colocar em vigor, né, essa contradição clara entre o processo de trabalho e o processo de valorização, desenvolvimento técnico, mas que acaba tendo uma influência muito forte no desemprego, nos problemas sociais, na queda salarial. Então, todos esses aspectos o Trachtenberg ele acabou chamando atenção. E mais do que isso, acho que um outro ponto importante também que aparece nesse livro é a noção de que o próprio Taylorismo não é adequado a uma base técnica mais desenvolvida, a uma base técnica mais automatizada. A gente vai ver que a gente inclusive vai ver na quarta-feira esses pontos um pouco mais desenvolvidos, com mais precisão, mas isso é interessante porque o entendimento geral no conjunto da crítica da administração é que o Taylorismo acaba se acentuando com o desenvolvimento técnico, né? Isso existe uma razão, né, justamente pelo entendimento do Taylorismo, não a partir daqueles aspectos fundantes que constituem justamente a sua necessidade e a sua funcionalidade, mas pelos aspectos gerais que o caracterizam, né? Então, divisão das tarefas, racionalização da produção, a questão dos custos, todos aqueles aspectos, eles acabam sendo entendidos de uma maneira mais isolada para caracterizar a sua aplicação mais geral. Eu queria inclusive ler uma parte, já no fim do texto, na qual ele chama atenção para essa questão, né, das lutas sociais e do problema da tecnologia. Ele diz aqui, no nosso Burocracia e Ideologia, né, Marx sempre vinculou a utilização dos recursos tecnológicos e humanos às determinações econômico-sociais em que eles estão inseridos, ao processo de luta entre as classes sociais num momento historicamente dado. Tais determinações atuam por mediação das relações de propriedade que entram em choque com o desenvolvimento das forças produtivas, cuja solução depende, em última análise, da relação de forças existentes entre as classes sociais num momento historicamente dado. Ela decide o rumo do movimento global da sociedade. Então, nesse texto, eu acho interessante esse ponto, né? Embora os problemas da crítica da economia política não apareçam na argumentação central do problema da funcionalidade das teorias como ideologia, talvez inclusive os aspectos da burocracia aí tenham um peso inclusive maior, porque ele dedica um capítulo inteiro para falar da força dessa burocracia, do desenvolvimento do capitalismo, não a partir das bases da economia política também, mas das bases weberianas, ou seja, né, encontrar no capitalismo, ver o capitalismo num sistema onde existe um sistema racionalizado, monetário e tal. Mas esse é um ponto que acaba sendo interessante, ou seja, quando ele está falando diretamente dos aspectos do processo de trabalho e da funcionalidade dessas teorias da administração com relação ao avanço tecnológico, aparecem alguns pontos interessantes de crítica. Num outro livro, que eu falei anteriormente, Administração, Poder e Ideologia, esse livro, Burocracia e Ideologia, é da década de 70, existe um artigo publicado na RAI,
com o título, né? As teorias da administração são uma ideologia, interrogação, no qual esse conjunto argumentativo central que eu falei, né, essa tentativa de dizer por que as teorias da administração são ideologia, aparece lá mais desenvolvido. Mas nesse outro livro é interessante porque se no Burocracia e Ideologia o Trachtenberg estava preocupado mais com essa resolução mais filosófica, digamos assim, do problema, no livro Administração, Poder e Ideologia ele vai dar um pouco mais de atenção para os aspectos práticos. Ele faz uma pesquisa bem interessante, ele traz dados interessantes e ele também procura, ele acaba se debruçando sobre problemas mais contemporâneos do capitalismo. O livro foi lançado em 1980, embora, quando eu digo contemporâneos, não significa que eram problemas emergentes da época, mas problemas que certamente estavam muito em voga ainda, que é justamente o problema das grandes corporações, do desenvolvimento de novas teorias da administração que legitimavam essas grandes corporações e também dos efeitos no processo de trabalho dessas grandes corporações, sobretudo no setor automobilístico, né? Ele fez uma pesquisa, ele trouxe dados da GM nos Estados Unidos ali durante mais ou menos que cobrissem um período de 3 décadas. São dados mais, não são tão concentrados, mas eles estão espalhados por esse espectro temporal. Então ele faz uma crítica muito direta, e aí eu acho que esse esforço é muito interessante nesses autores, né? Essa crítica apologética, de denunciar esse aspecto apologético que a gente já viu como é que se constitui nesses autores, e sobretudo o Peter Drucker, no caso do livro, né? O Peter Drucker e o Perry, que são autores que de fato executam ali uma tentativa de defesa dessas grandes corporações, chamando a atenção para a necessidade de um ambiente mais harmônico entre os operários e os diretores e tal. E ele vai chamar atenção para isso, ele vai chamar muita atenção para os problemas dessa caracterização, de como isso não reflete a realidade, né? Como classes colocadas ali naquele espaço antagonicamente, com interesses antagônicos, interesses que uma simples teoria não consegue conciliar, né? E ele chama atenção. Agora, com respeito aos problemas, aos aspectos, aos dados concretos que ele tem, eu acho que é interessante chamar atenção para o fato de que ele traz uma série de dados que realmente comprovam esse desenvolvimento dessas grandes corporações lado a lado a uma queda na qualidade de vida dos operários, né? Ambientes bem insalubres de trabalho, decréscimo salarial, algumas profissões deixando de existir, vários aspectos dessa maneira, e também, por outro lado, alguns aspectos jurídicos, como novos contratos de trabalho, a assunção do Estado de alguns benefícios sociais. Ele faz esse tipo de crítica tanto nas indústrias de países desenvolvidos quanto de países pouco desenvolvidos como no Brasil. Agora é interessante porque esses dados que ele encontra, de fato, eles revelam pontos importantes da realidade concreta, né? Pontos muito sensíveis e que, de fato, revelam sintomas e resultados do processo de desenvolvimento do capital de acumulação, aumento de composição orgânica. Todos esses pontos acabam refletindo nessas questões. Mas o fato dele concentrar justamente nesses sintomas para mostrar os problemas daquela sociedade, né, é também um limitador no sentido de encontrar as causas daquele problema, né? Por exemplo, as modificações que estavam ocorrendo naquele momento de quase crise,
esse desenvolvimento tecnológico com essas implicações que o aumento da composição orgânica pode ter, essas pressões exercidas pelo processo de acumulação do capital. Então eu acho interessante esse ponto, né? Ou seja, a partir da incursão dos autores do Trachtenberg na realidade concreta, ele encontra uma série de questões importantíssimas que revelam problemas reais. Mas uma falta de considerar esses problemas ilustrados pela economia política, né, essas categorias que poderiam dar uma conexão bem mais forte para esses problemas em conjunto, acaba também fazendo com que ele não consiga chegar adiante, né, desenvolver algumas causas, desenvolver as relações causais, e aí a argumentação sempre fica nesse aspecto da atuação da administração como ideologia, como poder, tendo esses efeitos na luta de classes, né? Então eu acho que são pontos interessantes. Então, como o Trachtenberg ele tem essa característica, como falei anteriormente, né? Essa heterodoxia faz com que ele acabe realmente tentando convergir diversas fontes de compreensão da realidade, mas isso ao mesmo tempo faz com que ele coloque o peso a alguns problemas e deixe outros de lado, né? Ele coloca esse peso um pouco maior no problema da racionalização, da perda de conteúdo do trabalho, do caráter mais precarizado, e dê um pouco mais de força para esses aspectos e menos força para os aspectos de compreensão mais, né, voltados para a economia política. Então esse é o ponto central do Trachtenberg. No caso do Mota, é interessante porque o Mota, por outro lado, ele acaba tendo uma trajetória um pouco diferente, né? Os principais trabalhos de incursão dele sobre a realidade concreta, eles foram desenvolvidos mais no início da sua carreira. Ele tem um livro muito interessante, por exemplo, chamado O Empresariado e Hegemonia Política. Empresariado e Hegemonia Política, no qual ele consegue descrever com bastante acuidade o desenvolvimento da classe burguesa no Brasil, o desenvolvimento dos gestores no Brasil. Esse texto é interessante porque ele vai mostrando como é que ocorre o desenvolvimento dessa burguesia ao mesmo tempo em que se desenvolve um capitalismo bem precarizado, né, com vários problemas como um país dependente tem, mas ele consegue mostrar como é que isso vai acontecendo, mesmo não utilizando tantas categorias da economia política. Então ele tem um esforço descritivo ali muito interessante. Ele vai mostrando, por exemplo, como sempre no Brasil, né, o capital internacional teve uma importância muito grande no desenvolvimento industrial. Isso porque o início, antes de haver uma burguesia mais industrializada, né, a burguesia comercial predominava através dos importadores, tanto de bens de consumo quanto também de bens de capital. E a partir do desenvolvimento e foi a partir do desenvolvimento dessa burguesia comercial que uma burguesia industrial passou a se desenvolver, mas muito mais fortemente por conta dos problemas da Primeira Guerra Mundial, que acabou fazendo com que o fluxo de investimento para o Brasil fosse um pouco maior. E aí ele vai desenvolvendo isso, vai mostrando como sempre houve, né, essa importância, essa ligação entre tanto o Estado e as várias frações da burguesia, né? Ainda que o poder político não fosse exercido por elementos dessa burguesia, aqueles interesses sempre estavam predominando. Isso sempre foi importante no desenvolvimento dos principais ciclos econômicos do Brasil, como a era do Getúlio Vargas, que favoreceu ali a criação de diversas empresas estatais
de bens de capital, né, que foram sendo muito úteis para outras indústrias de bens duráveis se desenvolver também. E assim sucessivamente. Então esse texto é interessante porque ele acaba chamando atenção para esse tipo de problema, né? Mas esse texto ele acaba destoando um pouco do restante, porque embora alguns problemas contidos nesse texto tenham se reproduzido, né, não é de fato um texto no qual Mota se debruça sobre os problemas da organização e tal, né? Como o Elcemir falou, ele tem uma história muito importante ao escrever tanto livros didáticos quanto também livros críticos das teorias da administração. Ele é um difusor importante de diversas escolas do pensamento administrativo e tal. E num desses livros é também interessante o esforço crítico que ele faz, que é justamente o texto Teoria das Organizações, uma crítica. É um texto, inclusive, mais recente, que é um texto no qual ele compila descritivamente as principais teorias, mas também se debruça criticamente sobre elas. Sobre o mesmo ponto do Taylorismo, por exemplo, o Mota vai dizer que, mais enfaticamente que o Trachtenberg, inclusive sem algumas precauções que o Trachtenberg teve, que o Taylorismo é produto de um período de revolução científica intenso e de muitas inovações tecnológicas, né? Chamando atenção para os mesmos efeitos problemáticos do Taylorismo ligados ao problema da racionalização, e aqui muito mais incisivamente. Mas é interessante porque, por mais que essa não seja uma leitura somente do Mota, como eu falei, né, uma leitura bastante hegemônica, que vem desde o Braverman e tal, essa é uma leitura que acaba denunciando também, né, uma característica muito mais forte de uma explicação weberiana para o problema do que uma explicação mais ligada na economia política. E eu digo isso porque em outro texto importante do Mota, que é justamente o texto que o Elcemir falou, né, Organizações e Poder, esse aspecto fica muito mais evidente. Em primeiro lugar, porque ele acaba caindo, né, nessa condição de compreender essas categorias pelos aspectos que as igualam. Ele chama, por exemplo, a atenção, num determinado momento no texto, ele vai falar do desenvolvimento das formas do processo de trabalho aí no desenvolvimento do capitalismo, né? A cooperação, aquela base técnica bem restrita, passando para uma manufatura, mas ele vai chamar atenção para esses pontos não somente na sua funcionalidade no trabalho produtivo, mas nas suas caracterizações formais e mais gerais. Ele falando da manufatura, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: a manufatura já implica funções diversas que são hierarquizadas. Essa hierarquia de funções implica, por sua vez, a hierarquização da mão de obra. Em consonância com essa hierarquização, desenvolvem-se técnicas de organização que objetivam manter a continuidade e a conexão entre as partes do trabalho total. São herdeiras diretas da burocracia manufatureira, certas burocracias de pessoal dos tempos atuais. Então aqui ele já está chamando, ele já está conectando com o problema das burocracias, não somente com o trabalho produtivo. Em geral, encontramos-las em certas organizações empresariais e em muitas organizações educacionais, especialmente nos setores mais tradicionais da administração pública. Bom, a manufatura, né, que é uma categoria importante para caracterizar um processo de trabalho com uma composição orgânica mais baixa e muito intenso em mão de obra, que depende muito ainda das qualificações dos operários para produzir as mercadorias, é uma categoria que está conectada diretamente com
a produção de mercadorias, né, com um trabalho produtivo. E aqui, como a gente pode ver, ele acaba pegando aquelas características mais gerais, que são as categorias que de fato mostram que existe também uma racionalização na manufatura, né, para caracterizar tipos diferentes de qualquer divisão do trabalho, tanto na empresa quanto na escola, né, ou na administração pública. Então esse veio weberiano parece ser bem mais intenso no nosso amigo Mota. Isso acaba também se revelando no desenvolvimento desse livro, quando ele fala do aspecto da automação. A automação é um tema muito central nesse texto, e ele vai passar uma boa parte do livro chamando a atenção, assim como o Trachtenberg fez em Administração, Poder e Ideologia, para os problemas que a automação acabavam gerando para o trabalho, né? Perda de postos de trabalho, diminuição salarial, às vezes intensificação do trabalho, o nascimento de novos postos de trabalho, que é também um aspecto importante da automação. Então ele vai citar um autor francês que traz uma série de dados nesses pontos. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai progredir e fazer a crítica dessa automação, dos aspectos dessa automação, não vai ser para ele central, como o Trachtenberg reconheceu, né, da importância da luta de classes e da utilização por essa tecnologia do capital. Mas vai ser para ele importante justamente os aspectos de intensificação da burocratização. Esse para ele é o problema, né? Vou só ler uma passagem que deixa isso bastante claro. Bom, ele vai dizer o seguinte: a questão central da automação é em larga medida de natureza política. Evidentemente, não se trata de destruir computadores nem as empresas que os produzem, ou os centros de pesquisa que desenvolvem a nova tecnologia. O problema central está em evitar a tendência que a tecnologia apresenta de criar o seu próprio ambiente e suas próprias determinações aos quais a sociedade fica sujeita. Dito de outra forma, embora a criação humana, a tecnologia tende, a serviço do poder, a escapar ao ambiente e às determinações da condição humana e a submetê-la. E aqui um pouco mais baixo, um parágrafo seguinte, ele vai dizer, só para finalizar essa passagem, a automação pode vir a libertar a decisão política dos entraves tecnoburocráticos, da decisão técnica, colocando a segunda a serviço da primeira. Entretanto, isso só pode dar-se numa sociedade que tem o controle de si própria, o que evidentemente é inconcebível no contexto burocrático. Então, como a gente pode perceber, ele chama atenção para esses pontos, né? O poder, a dominação burocrática mesmo. Então, para ele, resta evidente que são esses elementos que caracterizam os aspectos negativos encetados pela tecnologia, pela utilização da tecnologia, pelo desenvolvimento das forças produtivas, né? E não, de fato, a sua utilização colocada, né, no meio dessa contradição evidente entre o desenvolvimento, a socialização do processo de trabalho e a exploração do valor, a exploração do trabalho, a exploração econômica do trabalho, né? Então, acaba tendo quando a gente fala do Mota, esse aspecto acaba chamando bastante atenção. E nesse ponto, né, inclusive, nesse livro é importante para ele a questão da tecnoburocracia, né, que seria justamente essa classe de técnicos, é uma classe social mesmo, que não vou abrir aqui, mas para muitos autores, né, é considerada uma nova classe dominante, é considerada uma classe dominante. Então a linha de desenvolvimento do Mota, nesse texto, vem muito nessa linha, né, de compreender essa dominação exercida pelo aumento da racionalização propiciado pelo desenvolvimento das forças produtivas e esse grupo técnico, né, esse grupo técnico.
não é novidade nesse livro essa utilização dessa categoria também no livro da hegemonia política. Ele já chama um pouco a atenção para essa classe, que seria justamente a classe de administradores profissionais. Ele desenvolve uma discussão, né, que tenta relacionar uma discussão que teve um desdobramento bem grande na sociologia brasileira. O Fernando Henrique Cardoso tem um livro sobre isso, Luiz Pereira, outros autores. Mas é justamente essa noção, né, que as empresas que se desenvolveram no Brasil, o grande capital brasileiro mesmo, né, deveu-se à combinação desses imigrantes que conseguiram constituir essas empresas, mas todas empresas familiares, né, com pouca atuação dos administradores profissionais mesmo. Então essa discussão também acaba tendo talvez ali um embrião já naquele livro e vai se desenvolvendo ao longo da argumentação do Mota. O Mota também tem vários outros livros sobre a questão da autogestão, para ele também é muito importante e tal, mas eu acho que para falar dos problemas relacionados aos estudos organizacionais, né, a argumentação tanto do Mota quanto do Trachtenberg, e puxando o aspecto da economia política, são essas as questões que ficam mais marcadas, né? Inclusive nesse próprio texto o Mota admite que é como se o Marx fosse a influência dele para falar da infraestrutura, ou seja, das relações econômicas, né? Mas o próprio Marx não daria conta também de oferecer explicações razoáveis para o problema da superestrutura. Então é por isso que apareceriam essas influências do próprio Weber e tal, para falar de todos esses outros aspectos. Então, como a gente pode ver, é uma linha que realmente conflui essa grande quantidade de autores, mas ao mesmo tempo é preciso também reconhecer esses vários ganhos que eles nos legaram, né? Algumas importantes as críticas e reflexões acerca do próprio problema, não só das teorias, mas da própria prática administrativa, né? Isso eu acho que são pontos que inclusive são importantes para que nós estejamos aqui hoje, nós possamos desenvolver mais esses aspectos. Bom, beleza, falando de Brasil, a gente fica mais nesses autores. Eu queria falar um pouco mais rapidamente também dos autores, de outros autores que também têm uma produção maior e estão muito mais conectados com a economia política, autores internacionais, né? O Paul Adler, ele é bastante interessante, como eu falei, ele não tem muito essa tradição na sociologia, mas ele acaba tendo um pouco o pé fincado ali na tradição do Braverman, né? Mas ele acaba, é interessante porque ele chama atenção para alguns aspectos realmente importantes. Mas o Adler, eu acho ele importante porque essa tese, essa contradição que a gente vem falando aqui, né, do contínuo desenvolvimento da socialização da produção, da produção cada vez mais ter uma fluidez, né, depender as habilidades distintas estão cada vez mais próximas, esse desenvolvimento do trabalhador coletivo, esse aspecto em contradição com a própria exploração econômica do trabalho. Ao mesmo tempo em que existe esse desenvolvimento objetivo muito claro, as relações de trabalho ainda estão regidas pela exploração. E esse é um ponto que acaba pautando a maior parte dos estudos desse autor, né? Ele tem uma linha de pesquisa muito ligada ao problema da qualificação do trabalho, então ele faz diversas pesquisas, não só em empresas, mas não só também tem essa questão, não só em indústrias ou fábricas, mas também em outras instituições como bancos e tal, e ele tenta chamar atenção para
esse aspecto, né, que, bom, o desenvolvimento tecnológico ele gera também esse desenvolvimento das habilidades, esse ponto também é importante. Então ele tem essa linha, mas ele também tem uma outra linha interessante, que é justamente utilizar essas categorias da economia política para resolver alguns problemas que as linhas mais predominantes da sociologia das organizações acabam deixando de lado. Por exemplo, essa categoria do trabalhador coletivo, desse desenvolvimento maior do trabalhador coletivo, com avanço técnico, com uma indústria bem mais, com um fluxo contínuo cada vez mais amplo nas indústrias, né? Ele chama atenção para essa categoria com uma força explicativa muito maior do que um conceito utilizado, que é o de comunidade nas fábricas, né? A comunidade justamente daria conta de mostrar essa amplitude de diversos trabalhadores com diversas habilidades distintas serem reunidos ali e desenvolverem o trabalho. Ele chama atenção para os problemas. Bom, evidentemente esse é um aspecto existente, mas todas as questões econômicas e sociais que poderiam aparecer a partir dessas relações e a própria contradição fundamental do capital não são mostradas por esse conceito. E o trabalhador coletivo poderia ser útil para explicar esse ponto, né? Então é também uma linha interessante que o Adler segue, né? E falando de um outro autor, o Matt Vidal, que é inclusive um dos coordenadores do Eagles, que é o evento mais importante dos estudos organizacionais no mundo, né? Ele coordena a seção de economia política. O Matt Vidal, ele, como eu falei anteriormente, ele segue um pouco mais essa tradição da corrente regulacionista, que é uma corrente que nasceu na França, né? Que busca fazer análise dos ciclos econômicos a partir da combinação dos arranjos institucionais de determinada época, determinada forma de organização do trabalho predominante e as próprias relações jurídicas de trabalho, né? Então, por exemplo, o ciclo econômico que pode ser caracterizado pelo Fordismo é como se fosse ali o Fordismo desenvolvido, a divisão do trabalho, né, todos aqueles aspectos do Fordismo, um desenvolvimento industrial muito grande, com salário, com uma regulação de salários, e esse conjunto de coisas acabava caracterizando determinada época, né? E o Matt Vidal ele tenta se debater bastante criticamente com essa corrente, mas sem negar as suas bases, né? Ele tem uma proposta que ele chama de unir, né, o que seria uma economia política comparativa, que trata dos arranjos institucionais entre sindicatos, empresas e Estado, mas ela é comparativa justamente porque ela é diferente em países diferentes, com características diferentes, com a teoria do processo de trabalho, que daria conta dos aspectos mais internos das indústrias, mais característicos, né? Então, essas duas coisas, como se combinadas, elas pudessem ali realmente explicar de uma maneira mais clara as relações econômicas. E aí ele pautado por essa noção, ele tem um estudo que ele faz uma crítica ao que se chama de neofordismo ou pós-fordismo, né? Que seria mais ou menos o predomínio do toyotismo, da organização toyotista, com relações de emprego muito pautadas nas terceirizações, nas diminuições de formalização de emprego, mas também numa diminuição de investimento produtivo. Ele vai tentar combinar esses aspectos pautados na economia política. Então ele vai dizer que
O pós-fordismo, diferentemente do que foi o fordismo, seria um modo de regulação disfuncional. Disfuncional porque, diferentemente do fordismo, ele não conseguiu fazer com que as taxas de lucro se mantivessem em alta, como é uma das características principais, né, o período pós-guerra até a década de 70. Então, o período posterior à década de 70, de fato, não conseguiu ver essa recuperação, mesmo com a atuação de algumas contratendências à queda da taxa de lucro, como a diminuição dos salários, o aumento da produtividade. Então, ele fez um estudo em diversos países, principalmente Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, em que ele tenta mostrar como é que essas coisas foram acontecendo, né? Essas contratendências de fato atuando, mas não sendo suficientes para barrar a queda da taxa de lucro. E aí cada país com algumas características especiais, e isso vai fazer ele caracterizar o pós-fordismo como um modo de regulação disfuncional. Bom, esses dois autores, eles também têm uma característica bem distinta dos nossos clássicos brasileiros, mas eu acho interessante mostrar, né, como realmente esse problema da economia política, ele continua movimentando várias pesquisas na área da administração e dos estudos organizacionais ainda atualmente, né? Ainda é uma preocupação importante. Embora, evidentemente, não hegemônica, são poucos os autores que têm esse esforço maior, mas ainda é um elemento importante, ainda que não estejamos falando, né, de uma crítica da economia política fundada lá nas bases da crítica da economia política mesmo, dos problemas que outros autores na economia, sobretudo, ainda levam mais adiante, né? Essas influências outras ainda são bastante presentes, mas ainda assim existe ainda esse esforço de tentativa de fazer essa ciência pelos aspectos, né, pelos parâmetros da economia política. Ainda é um aspecto importante.